Minhas irmãs e meus irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar nos nossos corações, nas nossas mentes hoje e por toda a eternidade. Continuamos no estudo dessa memorável obra do nosso irmão Emmanuel, na abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde ele busca, extraindo alguma passagem bíblica, fazer uma alusão, uma reflexão a respeito do tema. E quando nós falamos de ídolos, e aqui Emmanuel foi muito feliz quando ele coloca, de certa forma, uma divisão das categorias de ídolos, e principalmente de idolatria, tá? Porque ele começa inicialmente nos ídolos chamados os ídolos de pedra, ou seja, as imagens apenas, num primeiro momento, e depois ele fala desses chamados ídolos interiores que nós projetamos. E nesse entendimento, para sedimentar o raciocínio, uma imagem forte que fala sobre os ídolos de pedra, nós recorremos, né, ao nosso irmão Moisés, que por ocasião da entrega a ele dos 10 mandamentos, naquele momento que antecedeu essa busca da mensagem de Deus como sendo o norteador da felicidade humana na terra, através dos 10 mandamentos, ele pediu àquelas pessoas que ele estava encaminhando no deserto em direção à terra prometida, que durante o tempo que ele estivesse fora, em oração, se preparando para receber de Deus essa mensagem renovadora e possibilitadora de uma vida nova, que as pessoas ficassem ali contritas, ou seja, ficassem ali, de certa forma, em oração, buscando auxiliá-lo nesse momento tão importante da raça humana. E nós lembramos, o livro da lei relata, no Velho Testamento, que qual não foi a infelicidade daquelas pessoas que, nessa ausência de Moisés, o grande líder, sentiram a necessidade, porque estavam vindo do Egito, onde cultuavam vários deuses, sentiram a necessidade de ali, para sedimentar a sua fé, de fazer com que os seus pertences, as suas joias de ouro, pudessem ser fundidas, para daí fazer do bezerro de ouro uma das suas formas de adoração. Registra também a história que desde épocas imemoriais as pessoas têm assim essa necessidade de fazer a sua fixação em algo que de certa forma lhes dê uma imagem física, concreta de algo. E aí nós acompanhamos algumas das religiões cultuadas até hoje, que as pessoas buscam sim fazer essa personalização desses seus ídolos, para que isso de certa forma possa fortalecer a sua fé. E na doutrina espírita, desde a concepção primeira, o nosso irmão Allan Kardec procurou, instruído pelo Espírito de Verdade, a fazer com que, de certa forma, essa imagem da divindade, né? E tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus, já traz a mostra dessa necessidade, dessa fixação nossa nesse ídolo, se é que assim podemos dizer, nessa divindade, em algo totalmente imaterial, ou seja, que não se apalpa, mas que ele buscou, de certa forma, colocar como algo que se sente.
E essa parte é interessante, porque esse sentimento que Kardec procurou abstrair, ou seja, pegar do Espírito de verdade, é essa concepção dessa imaterialidade, ou seja, dessa forma de Deus não vista, né, como algo que a gente tem uma imagem exatamente de que Ele é, mas estendeu, alargou esse horizonte para que nós tivéssemos a capacidade de sentir que o Criador incriado fez, através dos seres que criou, a sua imagem. E esse é o ponto principal que nós buscamos na reflexão dessa noite. Com relação aos ídolos, de um modo geral, se nós buscarmos nos dias que correm, nós vemos que as pessoas têm necessidade da fixação, como na época do bezerro de ouro, em algo que lhes dê, de certa forma, uma visão daquilo que eles idolatram, que eles querem muito. E essa fixação a gente tem, por exemplo, né, nesses nossos artistas, né, que são pessoas que buscam na satisfação de um modismo, de um modo de vida, se destacam frente à sociedade no modo geral, e as pessoas buscam cultuá-las, né? Então nós temos até alguns deles que já passaram pela terra em grandes equívocos, pelo seu modo de vida, né? Alguns artistas, por exemplo, que faziam apologia a coisas que não são aquelas desejáveis para uma vida sadia, e que mesmo assim os incautos buscam fazer essa adoração que Emmanuel nos trouxe como a adoração mentirosa. Mas a gente desce mais um degrau para o entendimento dessa idolatria quando a gente fala de nós mesmos. Quando eu começo a entender que a vida não se circunscreve a uma única existência, aí a gente tem que avançar um pouquinho para entender o seguinte: quando Cristo, naquela passagem do nosso irmão obsidiado lá, o Gadareno, que ele pergunta para o jovem: qual é o seu nome? Que ele falou assim: meu nome é Legião. Essa passagem evangélica, ela pode ser entendida por nós como algo um pouco mais profundo do que essa visão aparente. Ele disse que o nome dele era Legião porque eles eram muitos. E nós? Nós também nos constituímos numa verdadeira legião. Porque eu, que ocupo hoje essa veste física, já tive, nas muitas vivências, a oportunidade de me apresentar no ambiente físico como várias pessoas, ocupando, inclusive, diferentes sexos. E isso faz com que, nas nossas vivências, a gente possa, nessa reflexão, entender por que, às vezes, nós, em um único dia, apresentamos-nos perante as pessoas que convivem conosco emoções totalmente diversas para o mesmo fato. Explicando melhor. Se de repente alguém faz comigo um tipo de brincadeira, aquilo pode me levar a uma irritação muito grande. Mas se de repente outra pessoa faz a mesma brincadeira, eu me sinto de certa forma confortável. Por que isso? Porque essas pessoas são tão diferentes? Não. Porque alguns ídolos internos que eu incorporei nessas muitas vivências passadas, eles sobressaem mais do que os outros. A medicina caminha atualmente para o entendimento do chamado mal do século, a depressão, apontando algumas causas que levam a esse estado de coisas, exatamente a manifestação de algumas das personalidades que nós já tivemos nesses
egos que nós já tivemos e que ela, de certa forma, se sobressaindo em mim, nas minhas atitudes, começa a tirar, de certa forma, o meu tino da encarnação presente. E a base disso tudo, as mais das vezes, esse processo de depressão, ele inicia-se por uma grande agonia, um desgosto muito grande de algo que eu experimentei, e o egoísmo, a vaidade que eu ainda carrego potencializa esse sentimento. E aí, de um fato aparentemente simples, eu começo a experimentar tristezas muito grandes, e a vida então é começada a ver por mim como algo que não vale a pena. Ao ponto da própria psicologia, da própria psiquiatria dizer que, numa visão bem simplista, que a depressão nada mais é do que voluntariamente a criatura se endereçar ao mundo seu, em que ela se blinda, e a escuridão em que ela se encontra, ela não quer pegar aquelas muitas escadas que lhe permite sair para o mundo exterior, e ali fica por tempo indeterminado, experimentando esses sentimentos que, potencializados pelos nossos irmãos desencarnados nas mesmas ondas vibratórias, fazem então que sofrimentos inenarráveis sejam vivenciados por nós. E essa mesma medicina traz que a sapiência da espiritualidade é tão grande, porque alguns espíritos que têm os seus compromissos assumidos, mas que essa diferença de egos, muitas vezes, que quer se sobressair aos demais, a doença chamada Alzheimer é uma possibilidade, como que um desligamento, mesmo na encarnação presente, dessa criatura, de uma vivência que ela já teve, e para que o seu estado psicológico não se altere, de certa forma, ela é desligada da sua consciência, para que isso não possa lhe causar um mal maior. Nós estamos fazendo um estudo aqui na nossa casa, chamado A Terapia da Palestra, em que um dos livros em estudo é o livro da nossa irmã Hermance Dufour, que foi uma das que trabalhou com Kardec à época da codificação da doutrina espírita, e o médium que fez essa psicografia chama-se Vanderlei de Oliveira. E tem um trecho muito interessante que fala especificamente sobre o Alzheimer, porque ele trata de um quadro de uma senhora que tivera dificuldades 1000 na encarnação presente e perdeu 100% da sua capacidade cognitiva. Ela não conhecia ninguém, a sua vida era totalmente vivida enquanto desperta sobre a dependência, o auxílio de mãos amigas. Mas o interessante é que todas as vezes em que ela dormia, ela era uma trabalhadora voluntária de uma casa no plano espiritual que atendia a pessoas necessitadas. E nesse momento, quando ela estava no sono físico, ela recobrava 100% da sua lucidez. Então ela já tinha um merecimento para, de certa forma, continuar o seu trabalho e a sua preparação para o retorno à pátria espiritual. Agora, os ídolos que nós alimentamos diariamente, principalmente os ídolos tidos como os nossos, em que nós tentamos nos projetar em outras pessoas, ou pelo menos nos assemelharmos àquilo que elas vivenciam. É interessante a gente fazer a fixação de Emmanuel aqui,
nessa idolatria mentirosa quando eu busco me apossar de algo que eu não necessito. A gente não fala simplesmente daquelas criaturas que, quando tem um show musical de um astro, que ficam ali dias na fila para conseguir o ingresso, que no dia daquela apresentação ficam horas nas primeiras fileiras para ver aquelas criaturas e muitas vezes são vitimadas aí por ocorrências diversas em que a sua integridade física, de certa forma, é comprometida. A gente não fala só desses ídolos, mas fala daqueles que a gente se espelha neles para buscar, como eu disse, coisa que nós não necessitamos. Muitas vezes aquela roupa extravagante que aquele artista usa não me dá, ou mascara muitas vezes, a minha possibilidade de ver que o meu guarda-roupa, ele tem lá talvez algumas dezenas de roupas que não me são necessárias e que poderiam sim estar vestindo corpos ou corpos que têm necessidade dele. E essa idolatria, essa busca, muitas vezes nós perdemos excelentes oportunidades de fazer aquela caridade tão ditada no meio espírita pelo nosso Mestre Jesus. E quando a gente busca um pouco mais essa idolatria, são enormes os exemplos que a gente tem, e aí a gente busca lá no Livro dos Espíritos, algo muito interessante, lá no capítulo 9, que fala sobre a felicidade, a caridade, a lei do progresso de modo geral. A pergunta 844, ela diz o seguinte: qual o caráter da legítima propriedade? Isso Kardec perguntou ao Espírito de Verdade. E a resposta, ela nos ajuda a entrar exatamente nessa desconstrução desses ídolos. Porque diz o seguinte: a legítima propriedade é aquela que foi adquirida com o suor do próprio rosto, ou seja, com o seu próprio esforço e a sua própria inteligência. E esse aspecto, ele é tão interessante, né? Porque essa propriedade que às vezes nós buscamos nos assenhorar dela, como eu falei, nos projetando nas outras pessoas com coisas que nós não necessitamos. Porque como a gente tem entendimento, enquanto seres encarnados, que nós somos apenas passageiros temporários do planeta Terra, e busca o entendimento de que nem esse corpo que reveste momentaneamente o nosso espírito é propriedade nossa, ela é um empréstimo que o nosso Pai Celestial nos concede. No livro Missionários da Luz, que André Luiz ditou ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, ele tem lá, por exemplo, a preparação para o reencarne de um espírito chamado Segismundo, que tivera vários equívocos e depois se arrependeu. No plano espiritual se preparou muito, trabalhando para que tivesse a capacidade de se reajustar com aquelas criaturas. E lá a gente vê que geneticistas fizeram a verdadeira, digamos assim, obra de criação do corpo que ele iria envergar enquanto encarnado. E a gente vê que nessa busca dessa nossa idolatria, muitos de nós hoje queremos fazer verdadeiras obras de arte com o corpo que é exatamente aquele que foi pretendido por nós e possibilitado pela espiritualidade. E muitas são as pessoas que, na busca dessa vaidade excessiva, experimentam insucessos que muitas vezes levam até o desencarne antecipado dentro daquela programação que essas pessoas têm. E o Cristo, ele
nos dá uma possibilidade muito grande de entendimento dessa verdadeira propriedade. Quando ele diz que o nosso patrimônio verdadeiro, em síntese, ele se constitui das boas obras que nós realizamos aqui, qual seja o cumprimento de todos aqueles ensinamentos que ele nos deixou como grande legado e a grande possibilidade de nós entendermos que os nossos equívocos cometidos em existências passadas, hoje nós estamos aqui com a grande possibilidade de fazer, de certa forma, a reparação daquilo que nós fizemos de forma equivocada. E com relação a isso, nessas idolatrias, a gente tem alguns exemplos. Eu vou dizer um aqui que eu achei um dos mais fantásticos para elucidar o que as pessoas, o que o senso comum tem como essa adoração desnecessária. Quando era presidente do país, um jovem chamado Fernando Collor de Mello, presidente do Brasil, eis que Francisco Cândido Xavier fora consultado por alguém da presidência da República e foi-lhe dito que o presidente desejava ir até a Uberaba para conhecer Francisco Cândido Xavier e sua obra. E esse telefonema, que Chico pessoalmente recebeu, dava contas, através de um mensageiro da presidência da República, que a casa de Chico era uma casa muito simplória e que deveria ser feita uma mudança no layout, em que se buscaria retirar aqueles móveis, substituir aqueles móveis por móveis mais requintados, aquelas coisas simples serem todas trocadas, pintura, substituição de janelas, enfim, mudar a casa de Chico Xavier. E quando ele recebeu essa solicitação, ele gentilmente agradeceu ao interlocutor do presidente pela vontade de visitar a sua casa, a sua obra, mas Chico disse o seguinte: diga ao presidente que muito me honra ele querer vir à minha casa, mas os móveis, os utensílios que eu aqui tenho, eu posso receber todas as pessoas do mundo, e se não lhe apraz essa simplicidade, que ele possa ficar muito feliz lá no seu palácio. Então, quando a gente vê a simplicidade de uma pessoa que não abdica em nada a idolatria, digamos assim, a uma criatura, mesmo que ela tenha o poder temporário da terra, não deve ser colocado para nós numa posição de destaque. E o Chico, na memorável obra da nossa irmã Marlene Nóbrega, chamado Meus Pedaços de Espelho, a gente entende um pouco porque Chico tomou essa decisão. Não foi soberba, em absoluto. Foi simplesmente a constatação daquilo que ele vivenciou durante todo o período que esteve entre nós. Nesse livro tem uma passagem que Neuza, que era uma senhora que visitava ele com certa frequência e foi buscá-la para um trabalho no final da tarde lá na Casa da Prece. Ela ficou extremamente comovida quando o Chico, ao preparar-se para sair, pediu a ela só um minuto. E ela viu que a porta ficou entreaberta. Ele tinha no seu quarto
uma figura de Jesus. E ele estava, de certa forma, de corpo inteiro e com as mãos postas. E ele ficava na parte mais de cima da parede. Chico foi lá, simplesmente acomodou-se, beijou os pés de Jesus e saiu para a sua tarefa. E a sua simplicidade fez com que, de certa forma, ele pudesse passar para todas as pessoas que o visitavam, né? Ele se colocava numa condição pequena, colocando-se ou se auto-intitulando cisco. Ah, meu irmão, eu sou muito pequeno, eu sou um cisco. Porque ele, como recomendo àqueles que ainda não tiveram oportunidade de ver, está passando no cinema um filme chamado Paulo, o apóstolo de Jesus. E uma das falas do filme, eu achei interessantíssima, que nos leva a endereçar o nosso pensamento na vivência de Paulo, né? Já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Dá-nos exatamente a grandeza dessas pessoas que buscam, acima de tudo, na sua vivência, não se preocupar apenas com os nossos ídolos, ou de certa forma, nos colocarmos numa forma muito egoísta a buscarmos a nossa satisfação, a nossa felicidade momentânea. Em pesquisa recente, nós tivemos aí o conhecimento, através da grande mídia, que as visitas nas cadeias públicas, mais de 90% as pessoas que vão visitar os internos ou as internas se constituem de pessoas do sexo feminino, as mães. E a gente entende porque muitas mães têm nos seus filhos pessoas que elas buscam, de certa forma, não que ela os idolatrarem, mas querendo deixar com que o amor de mãe seja, mesmo nas condições mais adversas do que são essas pessoas que se equivocam e entram pelo caminho da criminalidade, mas nenhuma delas fica desamparada. E a gente tem exatamente essa vivência através da figura materna, o que o Cristo fez, né? Porque quando ele pegou a cruz dele e fez questão de pegá-la para que nós tivéssemos o entendimento da nossa incapacidade, como sendo pessoas ainda imperfeitas, de pegar a nossa, mas ele nos dando o exemplo de como nós deveríamos fazer para isso. Porque se nós experimentamos hoje os nossos desgostos, pensemos um pouco se exatamente aquilo que nós estamos buscando para essa possível felicidade na Terra não são coisas que nós não necessitamos. Nas relações equivocadas que a gente vê hoje dos casais da modernidade, muitos são aqueles sentimentos que as pessoas buscam no culto apenas da aparência física, esquecendo que o seu companheiro ou a sua companheira não se constitui de um ídolo, mas se constitui de uma pessoa que, como ela, tem sentimentos, pensamentos, vontades. Ela não é uma propriedade sua, aquela pessoa com a qual você convive, com a qual você constitui um lar. Ela não é uma propriedade, ela é uma possibilidade de juntos levarem a edificação de uma vida, a educação de uma família, ou a vivência de sentimentos. A gente busca, nessa reflexão de que nós buscamos muitas coisas que não nos são necessárias, quantas pessoas que buscam colocar-se como maiores do que as demais, se colocando numa condição de ter o melhor carro, a melhor casa, ter mais dinheiro. Qual seria a verdadeira necessidade, né? No Evangelho está a utilidade providencial da riqueza. Se, como nós dissemos há pouco, nós não somos depositários de nada, mas só
nós não somos proprietários de nada, mas só depositários momentâneos dessas possibilidades que o Pai Celestial nos dá, a gente tem que entender que, como nada é nosso, nós poderíamos tirar o nosso foco dessas coisas que não nos serão necessárias, nós não levaremos, e focar naquelas que realmente farão parte do nosso tesouro imperecível. Aquela que o Cristo falou que os ladrões não roubam e que a traça não corrói. Porque cada vez mais esse exercício dessa caridade que a doutrina espírita tanto fala, né? Consolador prometido. O que é o consolador? Consolar a dor. É buscar com que essa mensagem renovadora, essa revivescência do Evangelho do Cristo e dos seus ensinamentos, não que possa ser só estudada por nós em profusão, mas que seja vivida, vivenciada. Tem um caso interessantíssimo aqui sobre patrimônio, né? E que foi contada nessa casa nessa semana. Teve um paciente nosso aqui, um irmão que veio à casa, chegou aqui na quarta-feira, passou pelo nosso atendimento fraterno, dizendo que ele tinha um problema dificílimo de convivência no trânsito. Ele ficou aqui exatos 12 meses, até que ele chegou para a companheira que tinha feito a sua entrevista pedindo alta. E nessas idas e vindas, ele passou pela desobsessão, passou pela corrente, teve outras tantas retornos lá ao atendimento fraterno. O problema dele era o seguinte: ele falou que ele se considerava uma pessoa até boa, ou mais ou menos boa. Quando ele entrava dentro do carro, se alguém já assistiu aquele filme do Pateta Carros, né? Que a pessoa está normal, quando ela entra dentro do carro, ela bota a sua armadura e está pronto para a guerra. Ele falou que ele era um problema muito grande quando ele entrava dentro do carro. E que ele tinha arrumado vários e vários problemas por conta disso. E o dia que ele veio pedir alta, ele falou: eu vim aqui pedir alta porque eu já estou curado, já me sinto em condições de dirigir na rua. E a irmã perguntou para ele: mas por que você já tem condições? Ele falou: aconteceu essa semana, uma pessoa me deu uma fechada no trânsito, que nós quase batemos. Eu consegui frear, desviar dele, e como não tínhamos condições de prosseguir, ele saiu de dentro do carro, veio, com perdão da expressão, me esculhambou todo. Ele botava o dedo no meu rosto, que a saliva chegava a vir no meu rosto, e eu apenas coloquei a mão desse jeito e disse para ele: calma, calma. E quanto mais ele disse que pedia calma, mais a pessoa ficava nervosa com ele. E ele começou, como ele estava muito nervoso, ele começou a fazer uma prece para aquela criatura mentalmente. E quando ele começou a se acalmar, ele falou para a pessoa que estava nervosa: mas você viu que foi você que me fechou? Diz que a pessoa se irritou muito mais e veio que ele achou que fosse levar, inclusive, uma bolachada no rosto. Ele disse que de repente, mais que de repente, a pessoa olhou para ele, olhou de novo, pediu perdão, se abraçou a ele, e ele disse que ficou ali por instantes no trânsito, consolando aquela pessoa, que devia estar passando por problemas que ele não sabia de que natureza. E no final ele falou para a pessoa o seguinte: vai com Deus, meu irmão. E ele disse à pessoa, chegando às lágrimas, que aquele gesto que ele fez, ele se sentiu como que abastecido com uma paz que ele achou que nunca fosse possível alcançar no trânsito. Então, um daqueles ídolos que ele tinha, que ele carregava dentro dele, um daqueles egos conflitantes que buscava sempre, de certa forma, resolver as coisas pela pior das vias, ele, depois de um ano, se livrou daquele problema.
E se livrou em grande estilo, né? Porque ele disse que na prece que ele fez, ele sentia na sinceridade das palavras articuladas mentalmente por ele sentia a mão dos protetores amigos ali, ajudando muito mais ele do que o outro. Vejam que interessante. Então, esse patrimônio que a gente está buscando aqui, na encarnação presente, passa necessariamente nessa desconstruções desses ídolos que nós idealizamos, pela construção do ídolo que se aproxima do modelo que o nosso Pai Celestial nos deixou através do nosso Mestre Jesus. Porque nos tesouros que muitos nós buscamos amealhar ou ajuntar na nossa encarnação presente, muitos deles serão motivo de discórdia dos nossos familiares. Porque ao invés da gente ensinar muitas vezes a utilidade providencial do dinheiro para os nossos filhos, nós ensinamos através dos nossos gestos esse acúmulo à matéria, acúmulo ao bem perecível, perdendo essa grande oportunidade desses bens que nada vai destruir, como esse que o nosso irmão construiu, que é o da paciência. Então, nessa construção desses verdadeiros ídolos, a gente tem que buscar nessas figuras que a gente conhece, como Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Cristo lá de Sacramento, que fez com que a sua vida fosse uma constante doação ao seu próximo. Ele não pensava em si, ele pensava no outro. Ele queria que a sua possibilidade de fazer o bem tivesse a capacidade de atender aquele que tivesse dor. A sua mediunidade de cura auxiliou tantos. A sua farmácia, em que ele manipulava aqueles remédios, que levou tanto alívio a tanta gente. Mas se nós hoje ainda não somos possuidores dessas mediunidades, né? E lembrando sempre que a mediunidade não é nenhum merecimento, ela é uma possibilidade. Mas a gente tem condições já de buscar um pouco dessa vivência que o Evangelho nos convida dioturnamente. A ver no outro, nessas criaturas que a misericórdia divina nos deu a possibilidade de conviver juntos, a gente sempre fazia a projeção nossa no outro, para ver se exatamente aquilo que nós estamos a fazer seria aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Essa talvez seja a nossa grande dificuldade. Esses egos diversos, ou seja, essas tantas pessoas que eu já fui, e que buscam muitas vezes querer assumir a personalidade nessa encarnação presente, na questão até de uma auto-obsessão, eu mesmo me obsidiando, me colocando numa condição dependente das coisas que eu gosto, dentro de um processo de egoísmo sublime, muitas vezes esquecendo que o feliz é aquele que não está pedindo, mas aquele que está doando, né? Quando a gente entende, numa simples visita ao Lar Maria de Madalena, entende que é muito melhor eu ser um diligente enfermeiro do que um bem cuidado paciente. E isso, essa misericórdia que nós temos, né, através do livre-arbítrio, que é a nossa capacidade de decidir, e que nos possibilita, sobretudo, nesse entendimento, buscar entender que o que Francisco de Assis fez, o que Francisco Cândido Xavier fez, o que Eurípides Barçanufo fez, nada mais são do que os reflexos da misericórdia divina que o Cristo nos ensinou e que nos convida dioturnamente a essa prática. Nós recebemos nessa manhã uma mensagem pelo celular dizendo das crianças que estão ficando, de certa forma,
nas suas residências, um pouco órfãs da presença paterna mesmo e materna mesmo estando presente os pais. Porque muitas vezes naquele momento de convivência a pessoa está muito mais interessada naquele intercâmbio com quem está distante, perdendo a possibilidade de quem está perto. Que os ídolos que nós busquemos ser não é aqueles que os nossos filhos têm como verdadeiras figuras com poderes supremos. Que o ídolo que nós possamos construir dentro de nós mesmos, a partir de hoje, sejam exatamente essas criaturas que buscam estender a sua visão além do aparente, buscando enxergar os necessitados, seja de pão, seja de palavra, seja de carinho, e ir até essas criaturas sentindo o poder que Jesus deu a cada um de nós, que é o poder da caridade e o poder do amor. Fiquemos em paz.